Os Escolhidos, capítulo 41. Balaão leva Israel a pecar. Com fé renovada em Deus, os vitoriosos exércitos de Israel voltaram de Bazã e estavam confiantes na conquista imediata de Canaã. Apenas o rio Jordão os separava da terra prometida. Do outro lado do rio viam uma rica planície regada por riachos e sombreada por palmeiras com seus frutos. Na extremidade ocidental estavam as torres e os palácios de Jericó, a cidade das palmeiras. No lado oriental do Jordão havia uma planície com vários quilômetros de largura e que se estendia por um longo trecho às margens do rio. Esse vale protegido era de clima tropical. Ali, os israelitas acamparam e encontraram um lugar agradável de descanso nos bosques de acácia. Em meio a esse cenário atraente, eles encontrariam um mal mais mortal do que os exércitos de homens armados ou de animais selvagens do deserto. Aquele país, repleto de vantagens naturais, tinha sido contaminado por seus habitantes. No culto público a Baal, as cenas mais degradantes entravam em ação. Por todos os lados havia lugares conhecidos pela idolatria e pela imoralidade sexual. Até mesmo os nomes sugeriam a perversão. A mente dos israelitas se acostumou com os pensamentos degradantes que eram constantemente sugeridos. A vida de comodidade produziu um efeito desmoralizante, e eles se afastaram de Deus para uma condição na qual seriam presa fácil da tentação. Durante o período em que ficaram acampados ao lado do Jordão, Moisés se dedicou aos preparativos para a ocupação de Canaã. O grande líder ficou completamente empenhado em seu trabalho. Todavia, esse período de tranquilidade se mostrou o mais tentador ao povo. Antes que muitas semanas se passassem, sua história foi manchada pelos desvios mais terríveis da virtude e integridade. Mulheres midianitas começaram a entrar discretamente no acampamento. Essas mulheres tinham como objetivo induzir os hebreus a transgredir a lei de Deus e levá-los à idolatria. Elas esconderam esses objetivos com o disfarce da amizade. Por sugestão de Balaão, o rei de Moabe anunciou uma grande festa em honra aos seus deuses. Em segredo, ficou combinado que Balaão convenceria os israelitas a participar. Ele os consideravam um profeta de Deus, e assim Balaão não teve muita dificuldade para conseguir o que pretendia. Um grande número de pessoas se uniu a ele para testemunhar as festividades. Atraídos pela música e pela dança, seduzidos pela beleza das mulheres dedicadas ao culto pagão, eles abriram mão de sua lealdade a Jeová. O vinho lhes enfraqueceu os sentidos e derrubou as barreiras do domínio próprio. Desrespeitando a consciência por meio de ações indecentes, renderam-se à idolatria. Ofereceram sacrifícios nos altares pagãos e participaram de rituais degradantes. O veneno se espalhou como uma infecção mortal pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam conquistado seus inimigos na batalha foram vencidos pelas ciladas das mulheres pagãs. Os príncipes e os líderes estavam entre os primeiros a transgredir, e eram tantos os culpados entre o povo que a apostasia se tornou nacional. Israel se juntou à adoração a Baal Peor. Números 25, versículo 3. Quando Moisés se deu conta do mal, os israelitas não apenas estavam participando do culto sensual no Monte Peor, como também praticavam os rituais pagãos dentro do acampamento de Israel. O idoso líder se encheu de indignação e a ira de Deus foi despertada. As práticas pecaminosas fizeram aos israelitas aquilo que todos os encantamentos de Balaão não puderam fazer. Elas os separaram de Deus. Uma terrível praga caiu sobre o acampamento e, por causa dela, milhares morreram. Deus ordenou que os líderes em apostasia fossem mortos, e essa ordem foi obedecida imediatamente. Os corpos foram expostos diante de todo Israel para que a congregação, vendo que os líderes tinham sido tratados com severidade, pudessem ter uma profunda percepção da aversão de Deus ao seu pecado. Todos entenderam que o castigo era justo,
e com lágrimas e humilhação o povo confessou seu pecado. Enquanto choravam diante de Deus à porta do tabernáculo, Zinri, um dos nobres de Israel, entrou no acampamento acompanhado de uma prostituta midianita e a levou para sua tenda. Nunca o vício foi tão ousado ou mais obstinado. Zinri mostrava seu pecado, como Sodoma, Isaías 3, verso 9, e ainda se gloriava em sua vergonha. Os sacerdotes e líderes estavam curvados ao chão em sinal de tristeza e humilhação, rogando ao Senhor que poupasse seu povo quando esse príncipe em Israel exibiu seu pecado à vista da congregação, como que a desafiar a vingança de Deus e a zombar dos juízes da nação. Finéias, filho de Eleazar, o sumo sacerdote, levantou-se e apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda, Números 25, verso 8, e matou os dois. Logo depois disso, a praga cessou. O sacerdote que exerceu o juízo divino foi honrado perante todo Israel. Finéias intercede pelos israelitas. Finéias desviou a minha ira de sobre os israelitas, Números 25, versículo 11. Foi a mensagem divina. Ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas, Números 25, versículo 13. Os juízos enviados sobre Israel destruíram os sobreviventes da vasta multidão que, quase 40 anos antes, haviam recebido a sentença de que iriam morrer no deserto. Durante o acampamento nas planícies do Jordão, nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Sinai. Nenhum deles sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 26, versículos 64 e 65. Deus enviou seu juízo sobre Israel por ter cedido às seduções dos midianitas, mas os tentadores não escapariam da ira da justiça divina. Vingue-se dos midianitas pelo que fizeram os israelitas, foi a ordem de Deus a Moisés. Depois disso você será reunido aos seus antepassados. 1000 homens foram escolhidos de cada uma das tribos e enviados sob a liderança de Finéias. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Números 31, versos 1 a 8. Esse foi o fim daqueles que tramaram contra o povo de Deus. Quando os homens planejaram contra a vida dos justos, o Senhor fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. Salmo 94, versos 21 e 23. Homens fortes vencidos por mulheres. Quando os hebreus transgrediram a lei de Deus, cedendo à tentação, ficaram sem defesa. Quando o povo de Deus é fiel aos seus mandamentos, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Números 23, verso 23. Por isso Satanás exerce todas as suas artimanhas para atraí-los ao pecado. Se aqueles que professam ser guardadores da lei de Deus transgridem seus mandamentos, eles se tornam incapazes de enfrentar os inimigos. Os israelitas que não puderam ser vencidos pela guerra ou pelos encantamentos de Midian foram vítimas de suas prostitutas. Esse é o poder que uma mulher, a serviço de Satanás, exerce para destruir vidas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. Provérbios 7, 26. José foi tentado da mesma forma. Sansão traiu a sua força, entregando-as nas mãos dos filisteus, também pela mesma armadilha. Aqui Davi tropeçou. Salomão, o mais sábio dos reis, tornou-se escravo da paixão e sacrificou sua integridade ao mesmo poder fascinante. Satanás tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos e, ao longo de sucessivas gerações, tem trabalhado para destruir os príncipes de Israel pelas mesmas tentações tão bem-sucedidas em Baal-Peor. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, nas fronteiras de Canaã celestial, Satanás intensificará seus esforços para impedir o povo de Deus de entrar na boa terra.
Ele preparará tentações para aqueles que exercem o ministério sagrado, se puder levá-los a poluir a mente. Poderá destruir muitos outros por intermédio deles. Por meio de amizades mundanas, dos encantos da beleza, da busca por prazer, de diversões, de festas ou bebidas, ele tenta o povo de Deus a transgredir o 7º mandamento. Aqueles que desonrarem a imagem de Deus e mancharem o templo do próprio corpo não terão limites para praticar qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo do coração depravado. É impossível ao escravo da paixão perceber a sagrada obrigação imposta pela lei de Deus, apreciar a obra da expiação ou dar o devido valor à vida. Bondade, pureza, verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas, tudo isso é consumido pelo fogo da imoralidade. O coração se torna um deserto sombrio e desolado. Seres formados à imagem de Deus são arrastados ao nível dos animais. Os perigos da amizade com os ímpios. Levando os seguidores de Cristo a se associarem com descrentes e a se unirem a eles em diversões, Satanás é mais bem-sucedido em induzi-los ao pecado. Deus exige de seu povo hoje uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos e princípios da mesma forma que exigiu de Israel no passado. As advertências que fez aos hebreus para que não se misturassem com os descrentes não eram mais explícitas do que as que proíbem os cristãos de se conformarem ao espírito e costumes dos descrentes. Não é ser rígido demais excluir a companhia daqueles que exercem influência para nos desviar de Deus. Ao mesmo tempo em que oramos, não nos deixes cair em tentação, Mateus 6, verso 13, devemos nos afastar da tentação tanto quanto possível. Quando os israelitas estavam em uma situação de comodidade e segurança, foram atraídos pelo pecado. A comodidade e a condescendência consigo mesmo deixaram a fortaleza do coração sem proteção e pensamentos pervertidos encontraram passagem livre. Os traidores dentro dos muros destruíram as fortalezas do princípio e atraíram Israel ao poder de Satanás. É assim que Satanás busca arruinar as pessoas. Um longo processo de preparação, desconhecido ao mundo, ocorre no coração antes de o cristão cometer pecado aberto. A mente não desce de uma só vez da pureza e santidade para a depravação, corrupção e crime. Ao alimentar pensamentos impuros, o pecado, uma vez odiado, se torna prazeroso. Não podemos andar nas ruas de nossas cidades sem nos deparar com notícias surpreendentes de crimes, apresentadas em alguns romances ou serem representadas em algum teatro. A atitude dos que são imorais e pervertidos é mantida diante do povo por meio de jornais e revistas, e tudo que pode estimular a paixão lhe é apresentado em forma de histórias empolgantes. Ouvem tanto sobre o crime e, com tanto interesse, se demoram nessas coisas, que a consciência fica endurecida. Muitas diversões comuns entre aqueles que professam ser cristãos levam ao mesmo resultados daquelas praticadas pelos pagãos no passado. Por meio do teatro, Satanás tem operado durante séculos para excitar a paixão e exaltar o vício. Ele emprega o teatro, a dança, o jogo para abrir a porta à satisfação sensual. Em todo ajuntamento por prazer em que se alimenta o orgulho ou se satisfaz o apetite, onde a pessoa é levada a se esquecer de Deus e a perder de vista os interesses eternos, ali está Satanás amarrando suas correntes ao redor da vítima. Como vencer a tentação? O coração deve ser renovado pela graça divina. Todo aquele que busca desenvolver um caráter virtuoso longe da graça de Cristo está construindo uma casa sobre areia movediça. Com certeza, ela será destruída em meio às tempestades cruéis da tentação. A oração de Davi deve ser a súplica de toda pessoa. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51, verso 10. No entanto,
Temos uma obra a fazer a fim de resistir à tentação. Aqueles que não querem ser presas das artimanhas de Satanás devem guardar bem as avenidas do coração. Evitar ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Isso exigirá oração fervorosa e vigilância constante. A influência permanente do Espírito Santo atrairá a mente para cima e levará a pensar em coisas puras e santas. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Guardei no coração, diz o salmista, a tua palavra para não pecar contra ti. Salmos 119, versículos 9 e 11. O pecado de Israel em Bet-peor trouxe os juízos de Deus sobre a nação. Os mesmos pecados podem não ser punidos de forma tão imediata hoje, mas a natureza determinou punições terríveis, punições que virão sobre cada transgressor mais cedo ou mais tarde. Esses pecados, mais do que qualquer outros, têm causado a terrível degradação física e moral de nossa raça e o peso da doença e miséria com que o mundo é amaldiçoado. As pessoas podem ser bem-sucedidas em esconder seu pecado dos outros, mas colherão o resultado em forma de sofrimento, doença ou morte. Além desta vida há o julgamento. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, Gálatas 5:21, mas terão sua parte com Satanás e os anjos maus no lago de fogo, que é a segunda morte, Apocalipse 20, versículo 14. O fim do capítulo 41.